Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Anarco-Noob. Meu nome é Thiago e para mais esse episódio do Beyond, né, eu gostaria de refletir um pouco sobre uma ideia que talvez seja extremamente abstrato, extremamente ilusivo, né, que é o conceito de Deus, né. Afinal, o que é Deus, né? Essa pergunta, apesar de ser fácil resposta, né? Tecnicamente ela não é, filosoficamente ela não é muito fácil, né? Mesmo porque desde quando o ser humano adquiriu sua consciência, adquiriu a sua autoconsciência, né, se identificar como um ser autopensante, esse conceito foi modificado várias vezes, esse conceito foi evoluindo, né, e se hoje ele é elusivo, é um conceito extremamente abstrato, é porque isso levou um baita de um processo, né. Mas o que é Deus, afinal de contas, né? Eu não venho aqui dizer que eu tenho a verdade, mesmo porque isso é uma coisa completamente pessoal, né? Eu tava mais cedo no Twitter, né? No dia em que eu estou gravando esse podcast. E eu vi uma pergunta que me chamou muita atenção, chamada como eu sei que eu estou sentindo Deus, né? E foi isso que me motivou a fazer até esse episódio, né? Porque eu comecei a refletir que mesmo as próprias religiões, as próprias pessoas possuem ideias distintas do que é a divindade, né? Para cada uma, né? A mais comum aceita é de que Deus é um ser todo-poderoso que criou, né, fez toda a construção do universo, né, e que dirige o destino, né, o destino ou o próprio conceito da humanidade, né, os próprios caminhos da humanidade, né? E é um ser completamente desassociado do ser humano, né? Ou seja, um ser independente, né? Que possui gostos e desgostos, né? Essa é a forma mais aceita, né? Para nós ocidentais, né? Algumas filosofias orientais possuem ideias distintas, inclusive, né? O budismo possui apenas a busca pelo nirvana, né? O conceito de Deus é realmente mais abstrato, né? É uma coisa mais, uma busca da reflexão do ser de si mesmo, né? Eu posso falar besteira, mas até onde eu sei é essa, né? No entanto, é inevitável que a nossa sociedade ocidental foi construída sob a moral cristã, né? E os cristãos que me perdoem, mas a visão que o cristianismo e propriamente o judaísmo possui da divindade, né? Pelo menos o que tem se apresentado nos conceitos bíblicos, é meio que permite-me dizer que é um Zeus 2.0, porque um Deus assim, que possui certos gostos, certos desgostos, é um ser todo barbado, né, em volta de anjos, arcanjos, que possui à sua direita o próprio Cristo, né, como avatar, como
líder, né? Como governante da Terra. Então, nesse sentido, ele é capaz de sentir raiva, possui ódio, né? Justamente o suficiente para se vingar de pessoas que ele detesta, né? Pessoas que fazem mal aos protegidos dele, né? Aliás, isso também é um sentido, assim, não querendo discutir esse aspecto, mas o próprio uso do termo masculino já é uma coisa meio a ser, né, questionável. Mas, como eu falei, eu posso dar uma versão muito pessoal, né, do que através do meu contato com essa parte, né, com essa parte espiritualizada, né, e pelo menos o meu contato é esse, né, que Deus é uma energia, uma força, e eu sei o quão abstrato é isso, né, mas realmente é uma definição que foge aos próprios conceitos da mente humana. A mente humana não é capaz de, pelo menos não encarnado, não fisicamente, capaz de assimilar o que é, né? Mas o mais próximo que a gente pode chegar é uma força realmente criadora, né? Mas essa força, ela não é desassociada do ser humano. Em outras palavras, ela é intrínseca ao ser humano. O ser humano possui Deus não só em manifesto, mas como potencial, né? O ser humano, ele é o Deus em potencial, né? Não vê que permita que eu fale que não falei eu falei né? Porque mesmo como indivíduos, nós, de uma certa forma, nos damos conta de que tudo há uma interligação, né? E como se percebe isso, né? Existem várias formas, não só no contato de si mesmo, né? Assim, no contato mais íntimo consigo mesmo, através de uma meditação, através de uma oração, né? Sim, quando você ora, a oração em si, ela é uma meditação, né? Quando você se põe nesse estado mais introspectivo, há sempre essa conexão, né? Mas é possível ver também, por exemplo, na manifestação da própria natureza, né? Eu costumo dizer que, apesar de nós não podermos conceber Deus em sua plenitude, né, é possível ver nos mínimos detalhes, inclusive nas leis naturais, né? Entre elas, a própria, como eu já falei, né, no episódio sobre a morte, né? Na própria lei cíclica, né? Na própria lei do karma, que é a lei de causa e efeito, né? Basicamente. Mesmo assim, na forma como a natureza se comporta, né? E porque todas essas a natureza, ela segue as leis, essas leis que são imutáveis, né? Tudo. E é nisso que você vê a genialidade divina, né? A própria complexidade das leis da própria divindade, né? E quando você descobre que você faz parte disso e não está acima disso,
A vida começa a ter uma outra... A própria visão de vida começa a ter um outro valor, né? Então, assim... aquele bordão, né? Deus é amor, que é muito usado por cristãos, principalmente protestantes, é completamente lógico, né? Completamente... Porque você define uma coisa que é ilusiva, uma coisa que é abstrata, com outra coisa abstrata, né? Mas afinal, o que é o amor? Esse é um assunto para outro podcast, mas não é possível, assim, pelo menos não no aspecto em que nos encontramos, definir Deus de uma forma objetiva, né? É mais uma questão mais de... para alguns pode ter menos valor, mas de uma forma mais subliminar, de uma forma mais... É por isso que se diz que o contato com Deus é completamente único para cada pessoa. Você não tem como falar como é. É justamente por causa disso, né? Mas é possível definir Deus de uma forma lógica, né? Nesse contexto, através das leis naturais, das leis que foram previamente estabelecidas, né? Então, assim, é que, desculpem, mas aqui realmente me faz muitas palavras nesse sentido. Como eu falei, dessas leis de como a natureza se comporta, né? A natureza, quando... do jeito como ela se comporta, você vê uma certa harmonia, né? E uma certa consequência lógica, digamos assim, né? E essa consequência lógica, ela assim, ela tem que ter uma inteligência por trás, né? O que torna a negação à divina uma coisa meio que ilógica, né? Porque não é possível que uma certa organização como a natureza, ela possa surgir do nada, ou surgir apenas da aleatoriedade, né? E como eu falei, tudo tem num outro episódio, tudo tem um porquê e tudo tem uma causa. E tem uma razão por ser, né? E é essa causa, essa razão, que por mais simples que seja, né? Ela chega até a prova da divindade, né? Eu não tô aqui pra converter ateu, não tô aqui pra converter ninguém. Eu só estou apresentando uma consequência lógica do que eu acredito, né? E assim, o Espiritismo ele costuma definir o próprio Deus. Aliás, pergunta 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Ele vai falar que é uma inteligência universal. Interessante, eu acho interessante essa resposta, mesmo porque quando você ao mesmo tempo autoexplicatória, né? Eu acho muito lógica essa resposta, justamente por causa disso. Ela é extremamente autoexplicatória, né? E é uma resposta muito simples, né? Quer dizer que Deus não é uma coisa tão complexa, tão complicada como talvez a meramente humana planeje, ou a própria filosofia acredite que seja. Talvez seja uma coisa mais simples, né? Mas também tem aquilo, né?
como o próprio cristianismo encara, e o próprio judaísmo. Quando eu falo cristianismo, eu também, nesse âmbito, eu junto com o judaísmo, porque a visão é meio que parecida, né? Aliás, o cristianismo surgiu do judaísmo, né? Emprestou muitas coisas, muitas ideias, muitos dogmas do judaísmo, né? E essa visão de que Deus é um ser que possui um certo humor, né? Me faz pensar até na própria, por assim dizer, na própria, o quão, como o ser humano não pode se elevar se elevar ao status de Deus, ele ele faz ao contrário, ele reduz a Deus a uma mera imagem humana, né? Talvez seja uma má interpretação de uma passagem em Gênesis que diz: e criou-se Deus o homem a sua imagem e semelhança, né? Que também é uma coisa que eu pretendo abordar, né? Aspectos mais filosóficos e simbólicos das escrituras, né? Enfim, como eu falei, é uma coisa muito complexa de se falar. Por mais simples que seja, é muito paradoxo. Eu sei que é muito paradoxo isso, mas é completamente, assim, difícil de se explicar. E é uma coisa que não... É um aspecto que você não consegue chegar a uma conclusão, né? Talvez essa seja uma interpretação para o alfa e ômega, né? É a primeira e a última letra, né? O início e o fim. Você sempre acaba saindo do que entrando em debates filosóficos, em pensamentos filosóficos do que pode ser, do que é, para no final você chegar, é isso de novo, né? É uma coisa, eu digamos assim que é até uma coisa divertida de se fazer, né? Você vê que, apesar de você tentar sair com um pensamento filosófico, sair com um pensamento racional, você sempre vai chegar no início, né? Para alguns pode ser frustrante, mas o que importa é essa jornada, né? Porque nessa jornada você já não, apesar de você chegar no mesmo destino, você sempre sai com uma coisa a mais, né? Mesmo até a criação desse podcast, né? Desse episódio, né? Eu saí com a ideia, com uma ideia de tentar desmembrar o que é, e no final meio que vai chegar no mesmo ponto, né? Mas aí fica a pergunta mesmo: o que é? O que é Deus, né? Podemos supor então que Deus seja nós, né? Seja a melhor parte do ser humano, entendeu? Cada gesto altruístico, cada gesto humano, por assim dizer, de que sim, o ser humano é capaz, né? Ao contrário de Rousseau, ao contrário de muitas coisas, eu não creio que o ser humano nasce bom ou mal, né? Eu sou mais naquela ideia de que o ser humano ele nasce com as duas potências, né? Tanto para fazer o mal como para fazer o bem. E o bem é sempre mais silencioso, mais, né? Talvez é nessas ações que são silenciosas, são discretas, por assim dizer, que pode se encontrar não o próprio Deus, mas a própria manifestação do mesmo, né? A própria ideia, né, do que motiva.
porque é através de atos assim que nós encontramos uma certa paz interior. E através desse desse encontro com a paz interior que nos elevamos, né? A nossa consciência, a consciência humana, ela acaba sentindo mais leve, mais elevada, né? Porque com esses sentimentos a gente acaba se sentindo mais com vontade, com a mesma vontade de sempre repetir os mesmos gestos que nos fazem tão bem, né? Então, a parte também da criação, né? Deus criou. Eu também penso que faria mais sentido se fosse falado que Deus pensou, né? Uma vez que fugindo do centralismo humano, né? As leis naturais, elas não se dobram ao ser humano. O ser humano as utilizam em favor próprio, né? Tanto para o ruim quanto para o mal, tá? Elas não têm também esse parâmetro de bom ou ruim, né? Então, eu não penso que as leis divinas elas são somente para o ser humano. O ser humano não é o centro da criação divina, né? Ele faz parte, pode até ser uma grande parte, mas ele não é o centro, né? E então, assim, e quando fala que Deus pensou, é justamente isso. Quando Deus pensa, quando houve o pensamento primitivo, né, por assim dizer, ou para muitas escolas filosóficas a pronúncia do verbo, né? E o verbo não é o faça-se, tá? É uma palavra perdida para o hermetismo. Deus não pensa, não criou o ser humano de imediato. Ele criou as condições necessárias para que o ser humano possa ser manifestado. A consciência humana pode ser manifestada. Apesar de ele não ser o único, não ser o centro, né? O ser humano, ele é o que se tem de mais da manifestação mais complexa da própria natureza divina, né? Por isso que eu falo que penso que o próprio Deus, o ser humano, ele é o Deus em potencial, ele é o Deus no estado latente, entendeu? E na medida que a vida passa, né, as experiências na matéria vão se desenrolando, é dever do próprio ser humano aprender com elas e se elevar cada vez mais, né? Para quê? Para que esse Deus em estado latente possa ser manifestado em sua plenitude, né? No próprio cristianismo isso é simbolizado pelos próprios anjos, né? Ou mesmo até ou até mesmo o próprio Cristo, né? Para muitos, Cristo é o Salvador que veio, e ele já veio pronto. Só que um ponto que eu discordo é justamente de que não há atalhos que deem acesso a essa consciência tão elevada como o próprio Cristo tinha, né? Ou o próprio Cristo tem, né? Então, é bem possível que não só
na encarnação em que ele fora chamado de Cristo, mas em passagens anteriores pela Terra, né, pela matéria, possam ter dado a ele esse acesso. Em outras palavras, esse acesso ele foi ganhado, né, ele foi conquistado de uma forma mais ou menos ardosa, né, porque, para quem sabe, o viver na matéria dói, né? Viver na matéria é um sofrimento, né? É penoso, né? E nesse aspecto eu falo de uma forma bem um pouquinho negativa, por assim dizer, aquela coisa assim que nos faz pensar o porquê que estamos aqui, o porquê que da onde é que viemos, né? E é basicamente isso, sabe? Então, assim, talvez isso responda o porquê estamos aqui e de onde viemos. E talvez para onde vamos, né? Mas, como eu falei, definir o que é Deus, pelo menos conscientemente, pelo menos objetivamente, é quase impossível. Porque requer muitas coisas muitas habilidades, por assim dizer, ou muitas até dos sentimentos que é impossível sentir, é impossível se ter enquanto estamos vivendo, né? Vivendo na matéria, vivendo na coisa, na Terra, né? Mas como eu falei, é possível identificar a vida, identificar a complexidade, né? E a própria genialidade das leis divinas, né? Da própria divindade, somente observando certas leis, né? Que sempre que são basicamente inalteráveis. Eu costumo até brincar que são uma prova de idiotas, porque não tem como fugir, não são leis que, mais uma vez, elas não vêm como uma forma de punição, né? Isso também é meio que um erro que a gente que costumamos cometer, é atribuir que Deus pune, né? Deus é um ser punitivo que ao menor erro lançará nas mais profundezas de um sofrimento eterno. E mesmo porque isso não faz sentido, né? Porque se a natureza divina é boa, por que puniria quem é ímpio, né? Assim, será que a própria punição eterna não seria uma forma de maldade, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais eu particularmente não penso nessa a veracidade de certas coisas da punição divina, né? Mas, assim, é inegável que essas leis, elas possuem, quando violadas, né, quando quebradas, elas possuem uma certa consequência, que é basicamente a lei da causa e efeito, né? Aliás, é uma lei que fala de outras leis. Interessante isso. Então, e eu penso que essa complexidade, pode-se até dizer, essa complexidade dessas leis previamente estabelecidas, que dão uma palhezinha do que é a própria divindade, né? Então,
É... eu agradeço a quem tem ouvido me ouvido falar até agora, né? Mas eu sinto que se a busca foi saber o que é a verdade, nesse sentido, eu sinto em dizer que não tem, né? Não dá pra se definir, não é uma coisa como eu falei no início, completamente ilusória, né? Mas como eu falei, também é muito divertido ficar pensando sobre, refletir sobre, porque no meio do caminho você cresce, você começa a pensar muitas coisas, né? Por mais que seu ser objetivo não capte ou no momento seguinte você acaba se esquecendo, né? Mas eu penso que o seu ser interior, a sua alma guardou pelo menos um pouco, né? Dessa experiência de busca da busca por Deus, né? Da eterna busca pela natureza divina, né? Outra coisa, uma nota pessoal, uma coisa que eu acho super engraçada é o quão isso pode ser confuso também de vez em quando, né? Porque perguntar para um religioso o que é Deus, a resposta vai ser, ele é pai, ele é nosso pai misericordioso, que, né, criador de tudo. Só que se questionar, falar assim, não, eu não perguntei qual a função dele, eu perguntei o que ele é. É engraçado o quão profunda, o quão buga as pessoas quando se faz essa pergunta, né? Porque aquilo é a mesma coisa que se pergunta quando se perguntam quem é você, né? A primeira resposta e a mais instintiva é falar, meu nome é Thiago, né? Eu sou o Thiago. Aí, em seguida perguntarem, eu não perguntei seu nome, perguntei quem é você, né? E também talvez essa busca por Deus seja uma forma de autoconhecimento, né? Como está escrito em Delfos, né? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, né? E eu não sei vocês, mas pra mim isso é completamente fascinante, né? Assuntos como esses são muito sublimes. Eu acho que eu falei o suficiente, né? Ou bastante por esse episódio só, né? Me sigam no Twitter, Spotify, em breve, e no Google Podcasts, no iTunes, e nos vemos na próxima. Um grande abraço.